O mercado está sempre em transformação, mas teve uma mudança na microestrutura do dólar, tá, que aconteceu nos últimos anos aí, que foi extremamente relevante, tá, e que se você não está por dentro dela e opera por fluxo, ou até não opera por fluxo, tá, se você não está por dentro dela, provavelmente você está ou perdendo dinheiro ou deixando dinheiro na mesa. Tá? Esse vídeo aqui eu falo sobre o que é essa mudança, tá, e qual que é a implicação direta, né, na forma de operar de nós como pessoas físicas. Vamos lá, bora pro vídeo. Vamos lá, primeiro de tudo eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui, cria vergonha na cara que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Vamos lá. Na verdade são duas grandes mudanças de microestrutura, tá? Não são mudanças conjunturais, não é mudança de falar, o mercado agora está exportando mais ou importando mais, então o câmbio é mais alto, é mais baixo. Isso é conjuntural. Estou falando de mudança estrutural, na microestrutura do mercado, que geralmente não se volta atrás. Geralmente é mudança regulatória, esse tipo de coisa, tá? Mudança na composição de player e por aí vai. São duas. Eu vou gravar em duas partes. Esse aqui é o primeiro vídeo, que para mim é a principal, é o pano de fundo do negócio. Tá, vamos lá, eu vou falar o que mudou de contexto, quais as implicações para o mercado e quais as implicações em termos de mudança no operacional para o autônomo, para o trader e pessoa física. Tá? Vamos lá, primeira coisa, qual que é o pano de fundo desse negócio todo? Tá? Com a crise financeira de 2008, com o resultado dela, da grande crise financeira de 2008, foram tomadas algumas medidas regulatórias dos Estados Unidos com muito atraso, demorou para acontecer, mas ao longo de 2009, 2010, se não me engano, teve uma primeira lei que chamava Dodd-Frank, se não me engano. Tá? Demorou, isso não foi um processo muito rápido, não foi do dia para a noite e por aí vai, foi uma discussão muito grande, muita gente foi contra e por aí vai, né? Mas assim, dentre uma das regras dessa lei, estava uma regra que foi conhecida como Paul Volcker, tá? Um ex-banqueiro central, que dizia que as tesourarias dos bancos elas não poderiam mais tomar risco, operar tesouraria, não poderia tomar mais risco de tesouraria, mesa proprietária de tesouraria, com dinheiro que era garantido pelo governo. Tá? Isso foi, se não me engano, só entrou em 2012 e 2013, mas isso foi avisado antes, gerou um baita bololô e por aí vai. Ao longo desse processo, porque não foi de um dia, se não me engano, não foi uma data em que isso aconteceu, foi um processo que começou lá fora e também pegou aqui no Brasil de forma indireta. Tá? As tesourarias no mundo simplesmente, as grandes, né, simplesmente reduziram muito o book de risco proprietário. Ou seja, tem um vídeo aqui no canal que eu falo também, né, sobre profissões e por aí vai, e eu falo um pouco das diferenças das mesas, né, tesouraria. Né, a tesouraria tem três grandes áreas. Tem a mesa clientes, que você faz hedge para as operações de clientes corporate grande, uma Vale vai pegar empréstimo lá fora. Putz, ela faz via um banco, esse banco trava a exposição dele no câmbio no futuro e por aí vai. Essa mesa é mais a mesa de hedge. Você tem a mesa essa de corporate para cliente, você tem a mesa, o book proprietário, tá? Que é aquele dinheiro, aqueles caras que operam o patrimônio do banco, de fato. Você vai lá, pega o dinheiro do banco como se fosse um fundo de investimento, ou você na física, mas uma quantidade bem grande, e depois vai lá e tenta ganhar dinheiro em cima desse caixa. O fato é que, por conta desse pano de fundo, dessa implicação dessas regras, especialmente dessa Paul Volcker dentro da Dodd-Frank, se não me engano, as tesourarias simplesmente, assim, essa que é a palavra, simplesmente morreram, perderam VAR. Tá? E grande parte, lá fora não sei dizer, mas grande parte dessas equipes muito boas de tesoureiros, né, que saíram do Itaú, que saíram do Santander, que saíram de alguns outros bancos brasileiros, do Bradesco, esses caras foram migrando para assets proprietárias, tá? Para gestoras de fundo. Eles saíram, o tesoureiro com uma equipe ali, e putz, vou abrir minha própria asset, eu não posso tomar mais risco na tesouraria, vou abrir minha própria asset, por aí vai. Aconteceu um movimento gigante no Brasil de abertura de asset de 2012, 13 em diante, tanto que isso aí, né, veio que dar uma estacionada agora, né, depois da última grande crise. E aí que tá, André, tá bom, mas o que isso tem a ver com câmbio, cara? Vamos lá. É uma das coisas, também, tá? Esse é um dos pontos, tá? No banco, esse tesoureiro, né, ele vai lá no limite, se esse cara tem um limite de ganho, tem um limite de perda no ano, cada tesouraria tem uma meta, bom, e por aí vai, cara, a ser perseguida, mas no limite, a maior parte das tesourarias operava juros, não, né, as diversas operações de juros, vou deixar um vídeo aqui embaixo também que fala das possibilidades de operar juros, né, não só nível, inclinação, e as distorções de curva e por aí vai,
tá? O FRA também, a diferença do quanto você acredita que vai ser a Selic entre dois prazos futuros, e por aí vai, esses 4 tipos de operações, e câmbio. Não se faz bolsa, geralmente, dentro de tesouraria, não se faz ações, não se faz índice, muito pouco. Uma ou outra tesouraria tem, mas assim, perto do VaR total da tesouraria, né, tudo que é opções, ações, índice futuro, é muito pouco perto do quanto você tem de DI e de dólar, especialmente DI. Tesouraria, assim, o grande operacional dela é taxa de juros, né? Assim, em cima da carteira de empréstimo de cliente e para rentabilizar o PL do banco. A maior parte é juros, depois vem câmbio, tá? E depois um pouco do resto, volatilidade, por aí vai, mas em menor escala. Quando você perde o VaR da tesouraria, você perde um grande player do mercado. Você fala, André, mas essa equipe vai para o fundo. Sim, só que no fundo, o passivo, o cotista, o dono do dinheiro, ele saca. Se dá cagada, o cotista não aceita drawdown, não aceita queda. O dono do banco, dependendo do contexto, ele vai lá, o tesoureiro vai lá, senta com ele e fala, olha, aconteceu essa crise, fizemos isso, erramos na curva, o que a gente vai fazer? A gente vai estopar ou a gente vai dobrar o lote nessa aposta aqui? Em última instância, tá, especialmente banco de dono, não sei o que, ele fala, pô, o dinheiro é dele. A última instância é 1, 2, 3 pessoas que dão uma canetada e falam, não, a gente vai dobrar essa aposta, o câmbio é assim, assim, assado, às vezes tem informação privilegiada, às vezes é só propensão a risco, às vezes esse banqueiro tem uma puta uma grana lá fora, o câmbio tá vantajoso, ele traz, né? Às vezes o cara tá perdendo uma baita uma grana no DI, mas ele fala, putz, eu tô aplicado a 13, mas o mercado agora tá a 15, putz, eu tô perdendo, é custo de oportunidade. E aí, vamos continuar dado nesse DI a 13, porque 13 tá bom, ou vamos estopar isso aí? Então assim, agora o fundo de investimento, não adianta, cara, o passivo, os cotistas sacam, o cara saca. Tá começando a perder dinheiro, ele vai para a janela do lado, ele olha um outro multimercado, um outro fundo que está indo melhor, ele saca o que está indo mal e vai para o outro. Assim, não vou nem criticar esse tipo de comportamento nesse vídeo aqui, porque isso é tema para outro vídeo. Tá, André? O que esse pano de fundo todo tem a ver com dólar, tem a ver com você, como trader autônomo, especialmente quem opera por fluxo? Cara, uma mudança que pouca gente percebeu. O mercado, né, quando você estava ali na tesouraria, esses grandes players, você tinha ali muita ponta final, né, muito trader ou tesoureiro, que seja, tomando risco de um par de moeda única. O cara operava, ficava vendido no real contra o dólar ou comprado no real contra o dólar. Uma moeda única. Quando essa mesma equipe vai para uma asset, você percebe gestão de fundo de investimentos, você percebe uma mudança no discurso muito grande, mas muito grande mesmo, não só no discurso, mas como na cota, na decomposição da cota, nas cartas, no que eles falam, e na própria explicação, atribuição de retorno do fundo, que é alguns estudos que eu faço também. Estudo a cota dele, olha, por essa variação aqui, esse cara só pode estar comprado em bolsa, esse cara está aplicado em juros, esse cara está no juro real, uma decomposição, uma engenharia reversa de o que aquele fundo tem dentro dele. E aí que tá, e mesmo fazendo essa conta, engenharia reversa, né, que não tem nada a ver com trading, né, isso aqui é uma questão de investimentos, lendo as cartas desses caras e conversando com eles, em alguns casos, você percebe que cada vez mais o trade de câmbio, de moeda, tem sido ser moeda contra uma cesta, ou cestas contra cestas. O que é isso, André? O que é isso, André? Não entendi nada. O cara tem muito menos feito uma aposta, eu acredito que o dólar vai subir contra o real no Brasil, que nem o tesoureiro fazia lá atrás. Ele tem feito uma aposta no seguinte, são vários temas, não é o vídeo para falar sobre esse tipo de temática, tá, mas são vários temas. Putz, eu tô autista em commodity, o cara tá é uma cabeça de composição de portfólio, o cara tem um cenário, ele, putz, eu tô em autista para commodity. Putz, esse cara vai pesar, provavelmente, um pouco mais de peso em bolsas que tem peso em commodity, Brasil é uma delas, e ele vai ficar mais vendido em moedas que tendem, historicamente, a overperformar as moedas de países exportadores de commodity, que se o cara está num call autista de commodity, ele compra bolsa, ele compra commodity, e ele pode ir na moeda do país que exporta, comprando aquela moeda, tá? Contra uma cesta. Porque aí o cara minimiza o risco idiosincrático do país, ele minimiza o risco, por exemplo, se o call dele é commodity, e ele só comprasse real contra dólar, por quê? Porque se a commodity sobe, tudo que a gente exporta, soja, petróleo e por aí vai, né, fica mais caro, vai entrar mais dinheiro, entrando mais dólar no país, em teoria o dólar cai, o real aprecia, em teoria. Só que não é só isso, outros países também exportam commodity, e esse cara está sujeito nesse call a errar por um fator político, idiosincrático. O cara errou no prêmio de risco do Brasil. Ele fala, putz, beleza, commodity vai subir, só que
alguém do governo vai lá e faz uma cagada, cria um imposto, não sei o quê, e, cara, o dólar explode por abertura de prêmio de risco. O cara acertou o call da commodity, mas errou o timing do risco idiosincrático que faz preço no Brasil, que é política ou qualquer outro. Eu tô dando um exemplo aqui. E quando o cara vai numa cesta de moedas, ele fica comprado, e o real é uma delas, e outros países que são exportadores, e vendido numa cesta que é comprador de commodity. Então, ele fica comprado numa cesta e vendido em outra que é de países que, putz, de moedas que vão se prejudicar, porque elas são importadoras de commodity, por exemplo, China e por aí vai. Cara, o cara tá minimizando o risco de país, o risco idiosincrático do país. Ele está na tese da commodity, ele pode estar numa tese, por exemplo, de juros no mundo. Putz, eu acho que desenvolvidos vão cortar juros depois de subdesenvolvidos. Cara. Ele vai lá e, putz, nesse caso, né, se desenvolvido vai cortar juros depois, tá, o spread provavelmente vai ficar menor, o spread dos juros dos emergentes. O juro emergente vai cair na frente, tá? Esse spread de juros entre emergente e desenvolvido cai, em teoria, por esse fator, só por esse driver. Câmbio tem diversos drivers. Pelo driver do diferencial de juros, a moeda de país emergente tende a sofrer. Mas ao invés do cara vai lá fazer uma aposta comprando dólar contra real, ele vai lá e compra moeda forte, cujos juros vai demorar para ser cortado. Por exemplo, ele vai lá, faz isso na Europa, faz isso, compra dólar, compra euro e vende uma cesta de moeda de países emergentes que, pelo call do cara, pela inflação tá controlada e por aí vai, essas moedas vão ter os juros cortados antes. Então, você percebe, ele cada vez mais, né, essas assets, e globalmente, e o gringo já pensa assim. Vamos lá, o gringo já pensa assim, o gringo não olha o Brasil, só o Brasil no lápis. Ele olha o Brasil dentro de uma cesta, geralmente dentro de uma cesta de emerging markets. O gringo já olhava o Brasil dessa forma. O que está acontecendo é que os fundos locais, que eram os grandes tesoureiros, que eram ex-grandes tesoureiros, que eram os ex-grandes players do câmbio, estão pensando dessa forma também. Estão fazendo cestas contra cestas, ou moeda contra cesta. Tá? Cara, isso é uma... Tá bom, André, tá bom. Qual que é a implicação? Tá, ok, qual que é a implicação? Eu listei pelo menos 5 aqui, não sei se são exatamente essas, mas eu listei pelo menos 5 principais aqui. Vamos lá. Primeira delas, o tamanho da aposta de cada player individual, pega lá antes, o Bradesco ou o Santander. O quanto esse cara tinha de VaR para fazer giro ou posição, não interessa, vis-a-vis o tamanho do mercado, o share dele era 1. Hoje, o share de cada asset, esse mesmo tesoureiro do Bradesco tem uma asset própria. O quanto ele tem de lote, visa o tamanho do mercado, é muito menor do que antes. O share do mercado diminuiu como um todo, ou seja, o peso individual de cada player diminuiu. Qual é a consequência disso? A chance do mercado distorcer, aquela distorção de intraday, que era a condição sine qua non para você ter uma inversão de fluxo, por exemplo, com setups que é o que eu comecei, reduz. Não é que zera, mas reduz. A chance do cara tirar o mercado de preço, dele estar com o preço errado, naquelas distorções curtas de intraday, reduz. Por quê? Porque você tem ali a vontade de um ou outro player, tá? Só que ela é muito menor agora em relação ao tamanho do mercado. Isso é um fato. Segunda implicação. Esses caras naturalmente alongaram o horizonte. Tá? Quando você está ali na tesouraria, claro, grande parte da posição, a grande parte do que fazia de volume é posição, não é intraday. Mas você tinha ali um book de intraday, você tinha uma influência, especialmente de algumas tesourarias grandes, tinha uma presença muito grande no intraday. Quando você vai para uma cabeça de, putz, eu não estou ali num call real contra dólar, eu estou num call de moedas emergentes contra moeda desenvolvida, ou moeda de commodity contra moeda importadora de commodity, ou moeda... Pô, são N cestas, não é o caso do vídeo aqui, estou falando da mudança e não explicando quais as cestas que o gringo olha, que se faz e por aí vai, tal.
Fato é, quando você está com a cabeça de cesta, o teu horizonte, para aquilo desenvolver um ganho, é muito mais difícil, muito mais demorado, vamos dizer assim, do que para desenvolver um ganho você comprando dólar contra o real, que inclusive muitos caras conseguiam até pôr o mercado dentro de uma faixa, obviamente, no preço que ele queria. Alguns grandes tesoureiros conseguiam definir uma faixa de preço que o mercado vai ficar aqui. Sei lá, por quê? E como o cara fazia isso, qual era o contexto, mas o cara conseguia. Colocava um lotão ali na compra ou na venda, ele travava o mercado e ninguém agredia ele. Hoje isso não acontece. Tá? Sim, hoje isso não acontece. Então a representatividade mudou e o horizonte do cara alongou um pouco. Não significa que não tem giro? Claro que tem giro. Mas o que eu quero dizer aqui, qual a implicação disso? O stop do cara que girava, do tesoureiro que girava potencialmente no dia, reduziu. Ou seja, até você ler posição técnica do mercado, né? Desculpa, fica mais difícil no caso do câmbio, porque você não sabe qual o tamanho do cara, e na maior parte das vezes o cara não stopa no intraday. O cara tá lá comprando real, mas ele tá comprando mais 7, 8 moedas e vendendo outras. Ele não vai estopar aquilo. É um lote que virou cada vez mais lote final e menos lote de posição técnica que gera stop, que gera volatilidade. E aí a gente cai para o terceiro ponto, que é tudo isso, né? Uma queda de volatilidade intraday. Tá? Ah, André, mas a volatilidade durante a crise agora, do Covid, não sei o que, aumentou pra caramba. De fato, aumentou porque veio um driver de incerteza e por aí vai, tal. Mas estruturalmente, a volatilidade intraday, aquela que você percebia, por exemplo, né, que o mercado corria do 1 pro bola, do bola pro 5, do 5, quase que numa batida, ele ficava fazendo zigue-zagues, quase que ininterruptos. Imagina índice, você já olhou para índice na tela, aquela coisa que não para, ele não para de ter negócio, o dólar era quase daquele jeito. Ele oscilava, ele batia num ponto e ele rejeitava, ele batia num ponto e rejeitava, parecia que entrava, né, sei lá, não sei qual que era o correto de dizer, cada hora era uma coisa, mas defesa, ou o mercado saía de preço, depois alguém punha ele no preço de novo e por aí vai. Você tinha mais inconstância, e isso é bom para quem gira, tá? Essa inconstância, do que você ter só aquele trade que você vai do 1 pro 9 e morre no 9. Né? Ele volta do 9 pro 8, 8,5, volta 1, 2 pontos. E quando ele vai de uma vez. É legal você ter um mercado que, quando vai de uma vez, bate no 9 e já volta rápido pro 5, entendeu? E do 5 já volta 9, já volta pro 12. Essa vol intraday reduziu, tá? É uma das consequências de tudo isso, do cara sair ali da tela, do tesoureiro sair da tela, cada vez menos ordens manuais, cada vez mais algoritmização e por aí vai. Vamos lá para a quarta mudança. É um pouco dos outros, mas a quarta mudança é a redução, né, do tomador de risco final, aquele cara que está disputando lote na tela, aquele cara que está ali, sei lá, ele tem 2.000 lotes para executar, por exemplo, decidido em comitê, ou do VAR, do book dele que ele tem para girar, um tesoureiro naquela época. Cara, esse cara ia executar aquilo em 3, 4, 5 boletas, de 500, de 200, que seja, 2.000 lotes, ele ia dividir ali, ele ia resolver meio rápido, mas ele ia impactar preço. Ele ia levar o mercado ali 4, 5 pontos, por causa da influência dele, mais os oportunistas, tá? Talvez 4 pontos, 5 naquela época, dependendo da quantidade de lote, cada nível de preço. Só que a interdependência entre uma ordem e outra do cara, ele estava ali disputando meio ponto na tela. Para ele, pagar meio, não levar e piorar para bola e meio, fazia diferença, porque ele estava com uma ordem de 500 contratos no padrão. Fazia diferença essa disputa por meio ponto, 1 ponto. Quando o cara vai para uma cabeça de cesta contra cesta, ou moeda contra cesta, cara, se ele vai tomar o real, que é um dos componentes que ele está colocando na cesta, se ele vai tomar a bola e meio, a 2 ou até a 3, é quase que irrelevante. Porque o cara não está com boleta grande, ele está com aquelas ordens fracionadas, que eu sempre digo aqui, algo low frequency, que é muito comum em ações, que também é comum por alguns players no índice, que eu aliás, sigo pra caramba, né? E tá acontecendo isso no câmbio, cara. É devagar, mas no mundo inteiro, inclusive por Banco Central usando o algoritmo low frequency para poder interferir no câmbio em moeda em outros países. No Brasil ainda não tem relato, nem estudo, nem percepção sobre isso. Tá? Porque o Brasil, o Banco Central atua indiretamente na maior parte das vezes. Ou ele atua no câmbio à vista, ou a termo, ou via swap, mas swap ele força o dealer a entrar no mercado futuro, não é o Banco Central que clica no mercado futuro. Em outros países tem uma dinâmica um pouco diferente. Então você tem, né, essa disputa, né, por meio ponto ali foi perdendo, tá? Assim, você não tem mais aquela coisa de o cara pagou 200, não levou, piorou a oferta. Cara, não tem, é um algoritmo que está fazendo isso e ele não te dá a percepção disso.
Dá, mas não é tanto que nem antes. Isso mudou. E para a última aqui, que é uma consequência também, que a leitura do evento individual, ela fica... Eu já falei isso em outros vídeos aqui. A leitura do evento individual, o que é o evento individual? Você está ali bola com bola e meio, né? Aquelas perguntas que eu sempre estimulei a fazer nos meus cursos. Primeira pergunta, estão tomando ou estão batendo? Quanto? Quem é o comprador? Qual é a contraparte? Aquela sequência de perguntas. Isso é ler. Spread é spread. Quando você tem muito lote cada nível de preço, tomaram a bola e meio pagão. Para quanto? Sobrou lote, o cara não conseguiu levar, o cara estava no preço de baixo. Beleza, agora encheu a compra no bola e meio, tomaram a 1. Qual que é a rapidez com que tomaram a 1? Quantos lotes tinha um? Quem que era a contraparte? Teve cancelamento nesse meio do caminho? Isso é olhar evento a evento. Quando você tem essa cabeça do cara não tá mais ali preocupado com meio ponto, operando lote grande, e o real tá diluído numa cesta global, cara, né? Essa interdependência do evento de virar o spread, vamos dizer assim, olhar a cada virada de spread, você ter ali uma cabeça de puta, aqui eu compro, aqui eu vendo, aqui eu tô fora. Sempre estimulei, sempre tive essa cabeça no câmbio. Cara, cada vez menos. Assim, porque não faz muito sentido. Porque o tomador de risco final, ele não tá ali, ele não tá ali com você, na verdade, você com ele, né? Ele não tá ali disputando meio ponto com você na tela, cara. Não vou dizer que não tem mais isso, mas antes era maioria, hoje é minoria. Então essa disputa na tela, essa leitura trade a trade, evento a evento, tá cada vez mais efêmera no câmbio. Aqui eu tô falando só de dólar, hein? Só de real dólar. Tá cada vez mais efêmera. E qual é a consequência? Que o sinal que você tinha, quando esse cara tá disputando meio ponto, e você percebe que esse cara, quando você vai dar front running nele, você percebe que ele tem uma ordem maior e ele mostrou só a primeira boleta. Essa segurança que você tem durante o processo de execução dele, para você fazer a tua compra ou a tua venda na frente dele, esperar ele vir com o lote atrás, era muito maior. Porque hoje, de novo, se o cara está operando sexta contra sexta, ele vai comprar real aqui ou vender o dia inteiro. E real é uma pequena posição da posição total do cara em moedas. Uma pequena parte. E lembrando que a magnitude que esse cara tem para apostar em moeda, por ser dentro de uma asset e pelo passivo dele que os clientes sacarem, eles não aceitarem drawdown de cota, o tamanho que esse cara se expõe no mercado de moedas é menor do que uma tesouraria fazia antes. E o real, de novo, é uma ponta da aposta que o cara faz. O cara os fundos locais brasileiros não estão operando só o par real contra dólar, estão operando assim, sexta contra sexta, real contra algumas outras moedas, tem uma tese por trás. E essa tese por trás geralmente tem a ver com asset allocation da carteira do cara, que não tem a ver com trading, eu falo no curso de investimento sobre esse tipo de assunto e por aí vai. Cara, qual que é a conclusão de tudo que eu falei aqui, para não estender demais? Cara, assim, esse é um dos grandes motivos pelos quais eu acredito que você tem que entender microestrutura de mercado. Não só por achar bons trades, vamos dizer, não só para quem gosta de fluxo ou para entender de mercado por achar bons trades, mas para sobreviver, tá? De novo, replicar setup você aprende no fim de semana, inclusive setups de fluxo. Mas assim, a grande questão é, você acha que o mercado vai ser daquele jeito para sempre? Não vai mudar nada de hoje para frente? Você acha que tudo é passado? Tudo que mudou, já mudou para trás. Você conversa com um cara com mais de 15 anos de mercado, a única certeza que essa pessoa pode te dar, se ela for honesta intelectualmente, é que a forma com que você ganha dinheiro hoje ela vai ser levemente diferente ou totalmente diferente do que ela foi no começo e no meio da carreira dessa pessoa. Tem que saber entender o que está mudando. E o entendimento profundo de microestrutura é uma das coisas que, na minha opinião, ajuda a ter esse entendimento. Tá? Para quem não entende nada do que eu estou falando de microestrutura de mercado, uma forma de começar a colocar o pé nisso é fazer um curso gratuito que eu fiz em parceria com a Nelogica, de forma microestrutura de mercado e macrofinanças, que o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo também, assim como toda a referência que eu cito aqui. Vídeo pesado, vídeo denso, especialmente para quem já era ex-aluno, né, que entende muito mais os conceitos, mas espero ter ajudado de alguma forma. E assim, se eu te ajudei, coloca aqui embaixo nos comentários. Sério, a única coisa que eu peço de verdade é para você comentar se você já sabia, se tinha percebido, se tinha ouvido isso em outro lugar, se não tinha ouvido nada disso, se não entendia muito bem, mas percebeu essa mudança na tela, né? Se faz sentido ou não faz sentido, se é um cara novo de mercado, não conseguiu comparar com alguns anos atrás para poder enxergar essa mudança, se isso faz sentido, se não faz sentido, escreve aqui embaixo. Maravilha? Isso aí, boa semana, abraço, até o próximo vídeo.